Tudo bem? Hoje a nossa leitura, nesse nosso projeto Prazer de Ler, Prazer de Ouvir, é de um pequeno texto que eu escrevi há algum tempo chamado Coisas da Minha Infância, no qual eu falo um pouco da minha mãe, que foi a grande incentivadora da leitura. Eu e meus irmãos tivemos na nossa querida mãe, Dona Zefa, Dona Hilda, o estímulo pela leitura. A mamãe pegava livros em sebo, pegava revista, onde ela ia, ela trazia para casa, nem que fosse um pedaço de jornal, para que nós lêssemos. A nossa casa vivia sempre cheia de livros, ela não queria nem saber o conteúdo, ela pegava o livro e levava para casa. E com isso ela nos colocou diante do mundo dos livros, do mundo da leitura. E ela, apesar de ser uma pessoa de pouco conhecimento, frequentou muito pouco a escola, ela não era analfabeta total, ela era uma pessoa que sabia ler o mínimo possível e gostava de ler. E isso foi fazendo com que ela melhorasse muito e nos estimulasse muito a ler. E eu escrevi esse texto em homenagem a ela. E também aqui eu coloquei uma música que ela cantava em casa, uns versinhos que eu acredito que sejam coisas da cultura popular, da onde ela viveu quando criança, no interior do norte do estado do Rio de Janeiro e depois no Espírito Santo, que eu acho que vai valer a pena eu ler para vocês. E acredito também que muitos vão lembrar da infância, lembrar das suas mães, das suas famílias, que é algo que a gente não pode abrir mão. A nossa família, a nossa ancestralidade, isso não pode ser esquecido nunca, porque as nossas raízes é que sustentam a nossa vida. Se nós nos pensarmos que somos mais árvores, a árvore sem raiz não fica de pé. Então vamos ler Coisas da Minha Infância, mas pode ser também da infância de todo mundo que está ouvindo a minha voz. Quando criança, na minha infância, muitas vezes ouvi a minha mãe cantarolar esses versinhos. Menina, dê-me uma lima da limeira do seu pai. Se a limeira não é lima, assim mesmo ainda vai. Queria ser professor para poder ensinar as crianças pequeninas a aprender o beabá. Cedinho lá vai a menina caminhando para a escola. No rosto leva um sorriso e no ombro uma sacola. Para doutor eu não dou, pois não tenho vocação para pegar nas ferramentas, para fazer operação. Eu nunca soube a origem dessas rimas, desses versinhos. Provavelmente devem ser de alguma canção de raiz do povo que vive lá para as bandas do norte do estado do Rio de Janeiro, ou então do Espírito Santo, terras onde minha mãe nasceu e viveu até a sua adolescência. O tempo passou e de vez em quando eu me alembro, vou falar bem assim, me alembro, e me pego cantarolando esses versinhos. É uma melodia simples, meio toada, que provavelmente deveria ser acompanhada por cordas de viola, provavelmente alguma coisa de roda, música de roda, cantar de roda, coisa de criança, mas esses versinhos fazem parte da minha infância. E eu tenho quase certeza que foi com eles que ela meninou a mim e aos meus irmãos, porque essa voz, ela está aqui na minha cabeça, no meu inconsciente, e isso deve ter sido desde o tempo que eu estava no bercinho. O inconsciente da gente é muito maravilhoso, né? Deus nos deu essa capacidade de guardar coisas boas, e eu lembro muito, não só da minha mãe cantando, mas de nos orientando. A minha mãe tinha o hábito de conversar com a gente. Olha, minha filha, você precisa estudar, mulher tem que ser emancipada. Olha, isso nos anos 50. Olha, menino, os dois filhos, vocês precisam ser pessoas sérias. Ela não usava a palavra ético, ela usava a palavra, vocês precisam ser sérios, precisam ser honestos, vocês não podem ter preconceito com os outros, vocês precisam tratar todo mundo bem, todo mundo é igual.
Essas foram ensinamentos dos meus pais, que não só da minha mãe, mas do meu pai também, e que, ligados a essa melodia que eu cantarolei, fizeram parte da minha infância. E eu acredito que tudo que eu sou e que o meu irmão e minha irmã também são, vem desta origem, vem deste passado, vem desta estrutura familiar, que apesar de sermos... Meus pais eram trabalhadores, meu pai era açougueiro, minha mãe dona de casa e lavadeira, e mais a minha avó materna que morava junto com a gente. Então, toda essa estrutura consolidou a nossa vida. E eu, nesse momento de um país tão violentamente degradado pela corrupção, onde nossos políticos roubam com a maior tranquilidade e já tem os filhos que roubam junto. Gente, isso é um absurdo. Pai governador rouba, o filho também já rouba. E não é um caso só, não. São vários. Então, mais do que nunca, eu agradeço a Deus pelos pais que eu tive, pela mãe que eu tive, porque eles me ensinaram as regras básicas de ser um cidadão de respeito, de ser um cidadão capaz de não ultrapassar os meus limites, não ser preconceituoso, não lançar mão daquilo que não seja meu por direito. Essas rimas, essa suave melodia que a minha mãe cantarolava, ela ainda se faz presente na minha cabeça. Menina, dê-me uma lima da limeira do seu pai. Se a limeira não é lima, a si mesmo ainda vai. Para doutor eu não dou, pois não tenho vocação. Para pegar nas ferramentas, olha o erro de português aí, né? A falta do S, para fazer operação. Que essa melodia possa sair pelo mundo afora e pelo Brasil, dizendo que a gente não pode pegar nas ferramentas dos outros, no dinheiro dos outros, na dignidade dos outros, para fazer operações maléficas, corruptas e que degradam cada vez mais a sociedade brasileira. Obrigado, minha mãe, obrigado, meu pai, por terem me dado como condição de herança a mim e aos meus irmãos sermos cidadãos honestos nesse Brasil tão desonesto nesse ano de 2017. Que essa leitura tenha servido, que possa servir de reflexão para muitas pessoas, para muitas famílias. Obrigado, fiquem com Deus.